Eu queria trazer uma reflexão nessa manhã, cujo título é Seguindo a Deus em tempos de incerteza. Seguindo a Deus em tempos de incerteza. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a reflexão da tua palavra, que o teu Espírito Santo faça, Senhor, com que essa palavra, mais uma vez, não volte vazia, mas que ela cumpra aquilo que te apraz nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O cenário atual é de incerteza. Todo mundo, por conta disso, procura se cercar de algumas garantias. Em 2020, foi o ano em que a Bolsa de Valores, a B3, ela experimentou o maior crescimento da sua história. Nós tivemos aí um acréscimo de pelo menos 3 milhões de CPFs, 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, tirando o seu dinheiro da poupança, que não está rendendo praticamente nada, e procurando algum investimento que lhe garanta um retorno, que lhe traga um melhor retorno, uma melhor remuneração do seu dinheiro. Mas as próprias casas de análise de investimento, quando elas fazem alguma recomendação de compra de uma ação, de um título, de um fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento, ele, no relatório dele, lá no final, ele sempre diz o seguinte: rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Ou seja, não é porque no passado teve um investimento que rendeu muito, que foi muito bom para aqueles que investiram naquele título, naquele papel, não significa que se você que está entrando agora, que está investindo agora, vai ter o mesmo rendimento, porque a Bolsa de Valores, ela trabalha oscilando, ela trabalha com renda variável, não é renda fixa, é renda variável. E como renda variável, o próprio nome está dizendo, pode variar para mais, mas pode também variar para menos. Então, o mercado financeiro, os analistas dizem o seguinte: o mercado está nervoso como se o mercado fosse um ser vivo, e na verdade não é, mas quem está nervoso são os operadores do mercado. E isso reflete um pouco esse cenário de incerteza que nós estamos vivendo. A Bíblia Sagrada nos diz que o justo, ele é chamado para viver pela fé. E Abraão, no meu entendimento, é um dos melhores exemplos de alguém que viveu por fé em um cenário de incertezas. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz o seguinte acerca de Abraão: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O Senhor, quando ele chamou Abraão, e Abraão atendeu ao chamado do Senhor, Abraão o fez motivado unicamente pela fé. E eu acredito que foi por isso que Abraão é chamado e considerado na Bíblia como sendo amigo de Deus, porque ele resolveu acreditar em Deus, ele resolveu acreditar na promessa de Deus, como o próprio Paulo diz, ele não duvidou, mas ele se fortaleceu. Por isso que Abraão serviu a Deus em meio às incertezas da sua geração. A forma como ele seguiu a Deus, a forma como ele
andou nos passos do Senhor, nos estimula e nos serve de exemplo, para que nós também, que estamos vivendo nesse cenário de incertezas, nós que estamos vivendo nesse momento tão difícil das nossas vidas, nós possamos olhar para a vida dele, olhar para o exemplo dele e trazer para a nossa vida ensinos, princípios que vão também nos ajudar nesse momento tão crucial e considerado um divisor de águas na história da humanidade, porque nunca havíamos passado por um momento tão complicado como esse que estamos vivendo agora. De certa forma, a pandemia, ela descortinou medos. A pandemia, ela desfez algumas falsas seguranças de que, por exemplo, o dinheiro era capaz de nos proteger contra todos os perigos da vida. Porque o dinheiro, ele tem essa capacidade ilusória de nos proteger contra os perigos da vida. Ah, se eu tenho dinheiro, eu posso blindar o meu carro e eu estou protegido quando eu parar no sinal. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar um sistema de segurança bom, pagar um segurança para proteger a minha casa e os meus bens. Se eu tenho dinheiro, eu posso pagar o melhor plano de saúde, e esse plano de saúde, quando eu necessitar, se eu estiver lá na selva amazônica, eles dão um jeito de me resgatar e de fazer o transporte em uma aeronave particular e me levar para o Sírio-Libanês ou a Albert Einstein lá em São Paulo, e lá eu terei acesso aos melhores médicos. Então, o dinheiro, ele causa essa falsa segurança de que nós estamos blindados na nossa vida. E veio a pandemia e ela mostrou exatamente a verdade, que o dinheiro, ele não é capaz de nos blindar totalmente. Ele não é capaz de nos garantir. Tanto é que tem pessoas que estão morrendo, mesmo com a melhor assistência, mesmo com os melhores médicos, com os melhores cuidados, e mesmo assim estão morrendo porque o dinheiro não foi capaz de lhes proteger. Afinal, apesar do dinheiro comprar quase tudo, mas ele não compra todas as coisas. Olhando aqui para a vida de Abraão, eu queria meditar com você sobre alguns imperativos, algumas atitudes que nós devemos seguir e ter como base na nossa vida, quando nós nos propomos a andar com o Senhor, quando nós nos propomos a trilhar com o Senhor. Cada um de nós aqui tem uma trajetória de vida. Desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre, você tem uma trajetória. Alguns estão vivendo essa trajetória em fé, em seguir ao Senhor, em procurar fazer a vontade de Deus, e outros não. Agora, nós que aqui estamos, que estamos nesse propósito de seguir a Deus, se você está aqui hoje de manhã, em plena pandemia, com isolamento social, com limitação de pessoas, e se você teve a coragem de sair de casa e estar aqui, é porque você, com certeza, tem um propósito muito firme e claro no seu coração, que é de seguir a Deus na sua vida. Amém? Isso aí é fato. Então, eu estou falando aqui para um público de pessoas que têm fé. Porque se você estivesse acuado pelo medo, você diz, eu não vou, eu vou ficar no online, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou no presencial, porque eu estou temeroso. Então, se você veio aqui, é porque você crê, é porque você está crendo que o Senhor está com você. E é para você que eu queria falar nessa manhã. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto que nós lemos, é que, independente do cenário que eu e você estejamos vivendo, nós precisamos saber que Deus tem um plano para que eu e você sejamos instrumentos úteis nas suas mãos. Eu vou repetir. Independente do cenário, favorável ou desfavorável, bom ou ruim, calmo ou turbulento, Deus tem um plano
para mim e para você, Deus tem um propósito, que é de que nós sejamos instrumentos úteis nas suas mãos. Quando o Senhor chamou Abraão, ele fez promessas. Ele disse: olha, Abraão, eu vou te engrandecer, vou fazer de você uma grande nação, eu vou te prosperar. Agora eu tenho um imperativo para você. Eu tenho uma ordenança para você. E qual é essa ordenança? O Senhor diz: olha, eu quero uma coisa de você. E está no versículo 2, na segunda parte. Ele disse: sê tu uma bênção. Essa foi a ordem. Esse foi o pré-requisito que Deus estabeleceu para Abraão. Porque junto com as promessas, vem também uma responsabilidade. E é isso que caracteriza o nosso chamado, o nosso caminhar com Deus. Deus, ele nos faz promessas. Deus, ele nos cerca de bênçãos, mas ele também tem exigências. E ele faz uma só exigência aqui para Abraão. Ele diz: Abraão, eu vou fazer tudo isso na tua vida, mas você vai assumir comigo um compromisso, que é de que você será uma bênção. O propósito do Senhor para Abraão é que ele fosse uma bênção. E isso fez com que Abraão se tornasse um instrumento útil nas mãos de Deus. Como consequência de Abraão ser bênção, ele foi bênção não apenas para a sua casa, para a sua família, para a sua comunidade, mas o Senhor disse: olha, eu vou abençoar por meio de ti todas as famílias da terra. E aí você diz: pastor, como é que Deus cumpriu essa promessa da vida de Abraão? Eu nem conheci Abraão, eu estou aqui vivendo no século 21, nunca fui em Israel, estou pretendendo ir em 2021 aí agora, 2022 com o pastor Pedro, amém? Tem alguém? Tem gente que está querendo ir. Amém, né? Então tem gente que está querendo ir lá. Eu já fui 2 vezes e é uma bênção. E pode ir que você não vai se arrepender, vai ser uma bênção de Deus. E estar com as pessoas que você ama e conhece vai ser melhor ainda. Mas você diz: como é que a minha vida está sendo abençoada por Abraão? Simples. Por meio de Abraão, da descendência de Abraão, nasceu Jesus. E Jesus, como Salvador do mundo, proporciona salvação a todo aquele que nele crê. Então, quando Deus disse para Abraão que através dele, ele abençoaria todas as famílias da terra, ele estava exatamente pensando na pessoa, na figura de Jesus, porque foi por meio de Jesus Cristo que eu e você, que aqui estamos, anos depois, sem conhecer nada de Abraão fisicamente, e nem da sua época, mas nós estamos aqui hoje desfrutando da bênção de Deus por meio de Abraão, que foi o nascimento de Jesus Cristo vindo a este mundo para dar a sua vida em resgate da minha e da sua. Portanto, Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão, de que ele abençoaria todas as famílias da terra. A ordenança, irmãos, de ser uma bênção, ela não é apenas para Abraão. A ordenança de ser uma bênção, ela é para todo aquele que serve a Deus. Todo aquele que se propõe seguir ao Senhor tem um imperativo que pesa sobre nós, é de sermos uma bênção. Por quê, pastor? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus, ele não te salvou e te mantém aqui para que você fique aéreo, alheio, batendo cabeça, sem entendimento do que é que Deus quer para a tua vida. Se o único propósito na sua vida e na minha vida fosse salvação, no momento em que a gente se converteu, Deus nos teria levado. Para quê? Não era só a salvação? Então pronto, se converteu, batiza nas águas e leva. O pastor, ele mergulhava você, mas ele não trazia de volta. Ele disse: Senhor, pode levar, prepare e leva. Mas se Deus deixou você e eu estarmos aqui, é porque ele tem um propósito. E esse propósito inclui de sermos bênção para a nossa geração. Amém?
E no imperativo de ser bênção está o privilégio de ser doador, de ser mais do que um espectador, mas o privilégio de ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Então, aproveitando aqui essa retomada, vire-se aí para a pessoa do seu lado. Eu não faço isso, mas eu quero que você se vire para a pessoa e diz: você será um vaso útil nas mãos de Deus. Ou então, ao invés de será, diga: você é ou você está sendo. Amém? Irmãos, Deus nos criou para que nós vivamos além de nós mesmos. Deus quer que nós sejamos um canal por meio do qual a bênção dele vai fluir para a vida de outras pessoas. Portanto, ser bênção implica em doar-se. E isso deve fazer parte de da vida daquele que segue ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, citando a pessoa de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 35, ele disse que nas palavras de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Portanto, eu e você temos um chamado, e esse chamado é de sermos bênçãos, assim como Abraão foi. E de ser bênção passa por doar-se, passa por entregar-se. É por isso que Paulo diz, lá em Romanos 12, que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo que se sacrifica é aquilo que se doa. Então, se eu sou o sacrifício vivo, significa que eu próprio estou me doando para o Senhor. Eu não estou mais matando um animal, oferecendo o sangue de carneiros. Mas eu estou agora na nova aliança, sendo o próprio sacrifício no altar de Deus. Portanto, eu e você precisamos dar à nossa vida um sentido muito mais abrangente, muito mais comunitário. Nós, como cristãos, nós não somos chamados a viver no isolamento. É por isso que a gente celebra quando tem a oportunidade de estar junto, porque o cristianismo é uma religião comunitária. O mandamento de uns aos outros. E como é que eu vou expressar uns aos outros se eu estou só? Na nossa trajetória, nós temos a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Como, pastor? Por meio dos nossos dons, por meio dos nossos talentos, por meio dos recursos e das oportunidades que Deus nos traz para que nós possamos, então, como instrumentos na mão do Senhor, sermos bênção na vida das pessoas. Quando Deus te abençoa espiritualmente e quando Deus te abençoa materialmente, é que Ele quer que essa bênção vá além de você mesmo. Amém. As pessoas às vezes não entendem isso. Acham que Deus nos prospera só para o nosso deleite. Acham que Deus nos dá as coisas só para o nosso desfrute. E não é. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente seja pontes e não muros. Deus quer que a gente seja um meio por meio do qual flui a bênção dele na nossa vida e ela se espraia, e ela se estende às outras pessoas. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,15, diz assim: ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu e você fomos chamados à salvação, mas não mais para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para aquele que nos chamou. E para vivermos para aquele que nos chamou, nós temos que viver uma vida de entrega, de doação, de ser bênção, de ser canal na vida de outras pessoas. Então, independente do cenário que nós estamos vivendo, Deus não quer que a gente se retraia, Deus não quer que a gente se encolha, Deus não quer que a gente se esconda, Deus não quer que a gente fique aprisionado pelo medo. Vamos estabelecer, vamos seguir os protocolos? Vamos obedecer às regras sanitárias? Vamos. Mas nós não podemos deixar que isso
nos tolhe na nossa capacidade de crer, de confiar, de esperar o melhor. Nós não podemos ficar como igreja acuados. Temos que ter, sim, responsabilidade e cuidado, mas isso não significa viver no isolamento, no medo, na prisão, semelhante àqueles que não creem em Deus, semelhante àqueles que não têm fé. Eu fiquei vendo esses dias, essa semana, um senhor sendo vacinado. E aí a pessoa disse, esse foi o maior presente da sua vida, a vacina. Eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo. Tudo bem, a vacina é uma bênção, quando ela estiver disponível para a minha faixa etária, para o meu grupo, eu vou lá e me vacino. Mas eu dizer que a vacina foi o melhor presente da minha vida, ou a minha vida está muito sem sentido, ou então eu estou descompensado. Porque não tem sentido, irmãos. A vacina, ela é um instrumento a mais, porque até mesmo a vacina não impede da pessoa ser contaminada. Isso aí já é fato. Pessoas que tomaram até a segunda dose estão se infectando. Então eu não posso olhar para a vacina como o centro da minha vida. O centro da minha vida é o Senhor. Amém? O centro da sua vida é o Senhor. A vacina é um instrumento a mais na prevenção, no cuidado que nós temos que ter. Já está claro que a vacina, ela simplesmente reduz os efeitos danosos do vírus, mas ela não impede e ela não é seguro contra a contaminação. Portanto, eu e você somos chamados a ser bênção. Ser bênção significa que eu e você não seremos um zero à esquerda. Nós não passaremos por essa vida sem dar a nossa contribuição, sem tornar este mundo que está caído, esse mundo que jaz no maligno, mas nós temos a função de sermos instrumento de tornar esse mundo melhor, mais habitável, mais humano, mais amoroso. E nós fazemos isso a partir do momento em que nós refletimos a glória de Deus na nossa vida. A gente estava cantando esse cântico e ele tem uma parte que diz que refletir a glória de Deus. E aí eu estava pensando ali, enquanto a gente estava cantando, eu disse, eu tenho que ser como a lua, porque eu não tenho brilho próprio. Ninguém de nós aqui tem brilho próprio. O único astro que tem brilho próprio é o Sol. O Sol, ele tem brilho próprio. A Lua, aquele clarão, aquela beleza da Lua, ela, na verdade, ela só reflete a luz do Sol. Então, a Lua não tem brilho próprio. Eu e você não temos brilho próprio. Mas nós podemos refletir a luz do Sol da justiça nas nossas vidas. Amém? Então, que eu e você, durante a nossa trajetória, possamos ser essa bênção. Refletir não a nossa luz própria que nós não temos, mas refletir a glória do Senhor nas nossas vidas. Porque nós, quando refletimos a glória de Deus na nossa vida, nós estamos sendo canais nas mãos de Deus. Eu preciso dar à minha vida, e você precisa dar à sua vida, um sentido mais nobre. Como é que eu dou à minha vida um sentido mais nobre, pastor? Sendo uma pessoa útil, sendo uma pessoa necessária. Porque se eu for uma pessoa útil e necessária, eu não preciso olhar para o futuro como uma ameaça, mas o futuro vai sorrir para mim. Por quê? Porque eu vou ser uma pessoa que não sou um zero à esquerda, eu agrego. Ser bênção é agregar. É onde você chega, você a crescer valor. É na igreja onde você está, você ser um canal para ser instrumento de Deus. Você não precisa ser o pregador, você não precisa ser o músico, mas aí, com os teus dons e talentos que Deus te deu, você
pode sim agregar ao reino de Deus. Às vezes, irmãos, a gente se contenta naquela coisa do 20-80. 20% faz o trabalho e 80% é espectador. E nós precisamos mudar essa lógica. Não é apenas 20% que precisa carregar o piano nas costas. Porque senão daqui a pouco esses 20% vão estar cansados. Nós precisamos inverter a lógica e dizer: Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, o Senhor me tornou uma pessoa que antes não era, para uma pessoa que é, porque antes eu estava perdido no reino das trevas, e o Senhor me trouxe para o reino da luz. Então o Senhor dá à minha vida um sentido mais nobre, mais abrangente, para que ao final dos meus dias eu olhe para trás e veja que a minha vida contou, que a minha vida abençoou, que a minha vida foi útil. Pastor, como é que eu posso ser uma bênção? Nós podemos ser bênção de duas formas. Nós podemos abençoar espiritualmente e nós podemos abençoar materialmente. Pastor, como é que a gente abençoa espiritualmente? Abençoa espiritualmente pregando o evangelho, evangelizando, sendo um canal de Deus lá no seu trabalho, as pessoas com quem você tem contato, levando a palavra de Deus. Alguém disse que, acho uma frase de São Francisco, se eu não me engano, que ele diz: prega o evangelho a todo momento, se necessário, use palavras. Então, que a sua vida seja o reflexo, você como lua, seja o reflexo do sol da justiça. Amém? Evangelizando, levando as cargas uns dos outros em oração. Quando nós nos propomos a orar uns pelos outros, nós estamos levando as cargas uns dos outros e cumprindo o mandamento do amor, sendo suporte para aqueles que estão precisando de uma palavra, de uma orientação. Você abençoa espiritualmente. A melhor forma de abençoar espiritualmente é quando você ora por alguém. É quando você coloca a vida daquela pessoa diante do Senhor. Você pode ser esse instrumento de Deus, e isso está ao nosso alcance. Não requer dinheiro, requer só que você dê do seu tempo, que você coloque na sua agenda esse tempo para ser bênção na vida dos outros, para ser instrumento de Deus. Peça ao Senhor. Nós temos um sentimento meio anticatólico, mas muito bonita é aquela oração de São Francisco, que diz: Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, seja bênção, seja esse canal de Deus. Nós podemos abençoar também materialmente, compartilhando os recursos que Deus nos dá. Quando nós compartilhamos dons e talentos, nós abençoamos espiritualmente. Quando nós compartilhamos bens espirituais, nós estamos abençoando materialmente, dando para a obra de Deus, mantendo a causa do Senhor, para que o Evangelho, a mensagem do Evangelho continue a ser pregada. Você pode nunca estar aqui no púlpito pregando, pode ser que nunca você venha aqui, mas você pode, através da sua contribuição, fazer com que aqueles que estão à frente continuem com as oportunidades abertas para continuar pregando o Evangelho, quer presencialmente, quer virtualmente, nas redes sociais, que nós possamos expandir o reino de Deus, levando a mensagem do Evangelho, fazendo missões, indo, orando e contribuindo, de forma que cada um de nós dê a sua parcela, independente da posição em que você esteja escalado no time de Deus, que você cumpra a sua função dentro do corpo de Cristo. Você pode abençoar materialmente, ajudando alguém que precisa,
ou seja por meio de uma cesta básica, ou seja por meio de uma doação em espécie, pagar uma conta de água, luz, de telefone. Existem N formas de se fazer isso, de abençoar materialmente. O que precisa de nós é a consciência de que se Deus nos deu, não é para parar em nós. O mar morto, ele é morto porque ele só recebe. Uma das características do mar morto é que a água chega ali e ele não passa para frente, morre nele. E onde se acumula, onde só se recebe, há disfunção, não tem vida. Quando nós consumimos mais calorias do que nós gastamos, nós acabamos ficando com sobrepeso. E isso é simples, é a lei da vida. Então nós precisamos gastar, mas gastar bem, gastar naquilo que vai fazer diferença para a eternidade. Eu contei certa vez aqui uma experiência, uma historinha que dizia assim: tinha um patrão muito rico e o empregado dele. E aí, o empregado dele servia ao Senhor e o patrão não queria nada com Deus, só queria saber de dinheiro. Um dia, o empregado morre. Certo tempo depois, o patrão morre. O patrão chega lá no céu. Ele era aquele crente morno, aquele crente que, como a Bíblia diz, foi salvo como que pelo fogo, não queria saber muito das coisas de Deus. Mas um dia, na hora da morte, se converteu, igual o ladrão na cruz, e chegou lá em cima. Aí o anjo chega e diz: olha, eu vou mostrar a sua casa. E aí começou a andar na rua, olha, mansão aqui, mansão ali. E ele diz: rapaz, o negócio aqui vai ser bom. Aí quando ele olha, rapaz, que casa linda essa aqui. Quem é que mora aqui? Ele disse: é o fulaninho, que era o empregado dele. Ele disse: o quê? Ele mora nessa casa aqui? O cara disse: é, mora nessa casa. Ele disse: rapaz, ele pensou lá com os botões dele. Se ele era o meu empregado, mora nessa casa aqui, imagine como é que vai ser a minha. E aí o anjo começou andando com ele, e aí foi, isso é uma alegoria, viu, irmãos? Não está na Bíblia, tá? Porque senão daqui a pouco vão dizer que eu estou com heresia, né? E começou, aí saiu aquela rua, zona de ouro, de cristal, foi de lá e começou asfalto. E ele disse: rapaz, o negócio, as casas aqui já não estão mais tão bonitas. Então, ele disse: rapaz, e a minha casa? Não era uma daquelas ali para trás, não? Ele disse: não, está mais na frente. Aí depois terminou o asfalto, começou o calçamento, depois terminou o calçamento, foi estrada de chão batido, e ele começou a ficar preocupado. Ele disse: rapaz, a gente não precisa, vamos voltar. Ele disse: não, meu amigo, calma aí, a sua casa é mais na frente. E aí ele disse que quando chegou num lugar, num desfiladeiro, um penhasco, uma casinha de madeira, toda acabada, sendo comida pelo cupim, na beira de um precipício. Ele disse: pronto, aqui é a sua casa. Ele disse: o quê? Como? Se o irmão Joaquim, que era meu empregado, Joaquim puxando para a mensageria, né? Era meu empregado, está naquela mansão, como é que eu, o patrão dele, eu vou morar numa casinha dessa aqui na beira de um precipício? O cara disse: é o seguinte, aqui a gente tem um princípio. A gente constrói com o material que é mandado lá da terra. O Joaquim era seu empregado, mas ele servia a Deus. Ele era fiel ao Senhor. Ele se preocupava com o reino de Deus. Ele levava a sério a palavra que diz: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça come, o ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu. E na vida dele toda ele ficou mandando material. O que ele mandou deu para fazer aquela casa. Você, meu amigo, não mandou nada. Já entrou aqui, como diz o cearense, por uma peinha de nada. Salvo como que pelo fogo. Você não mandou nada. Então a gente pegou o resto de material, construiu aqui só para poder lhe abrigar.
E é aí que você vai morar. Qual é a moral dessa historinha, irmãos? É que quando nós nos dispomos a ser bênção, canal de Deus na sua obra, na vida das pessoas, nós estamos entesourando não apenas a vida das pessoas aqui, mas nós estamos entesourando no céu. E o que você está mandando para lá, o que você está investindo no reino, saiba que tudo isso aqui, nós não vamos levar a igreja, nós não vamos levar estrutura, iluminação. Isso aqui, essa estrutura que está montada aqui, é só para nos acolher. É para nos proporcionar um local bom, confortável de se reunir. Mas se a gente sair daqui amanhã, isso aqui antes era um buffet, pode voltar a ser um buffet, pode ser qualquer outra destinação, porque a estrutura aqui não é o que é importante, é a vida da pessoa. Então, quando você investe no reino, você está sendo bênção para que viabilize que a mensagem, a obra de Deus, o amor de Deus, seja na vida de outras pessoas. Amém? Então, eu queria, nessa manhã, o tempo urge, e eu só vou poder ficar nesse ponto aqui, que você, independente da circunstância, independente da situação a qual você está vivendo, existe um imperativo para você. Qual é? Que você seja uma bênção. Amém. Glória a Deus. Pandemia não vai me eximir de continuar sendo bênção. Porque se trata de um princípio. E um princípio na Bíblia, ele é atemporal. O princípio, ele vale ontem, hoje e vai valer para amanhã. Por quê? Porque um princípio é uma verdade eterna, que independe do tempo, da cultura e do local. E Deus deu um imperativo para Abraão, de que ele fosse uma bênção. E esse mesmo imperativo está sobre nós. Sabe por quê? Porque a essência do cristianismo é doar-se. O versículo mais conhecido e mais central da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, na sua maior demonstração de amor, foi o quê? Foi dar, e dar a Jesus. E Jesus mesmo disse que não existe maior demonstração de amor do que essa, de que alguém dê a sua vida pelos outros, pelos seus amigos. Então, eu e você, estamos aqui na igreja, não por causa de nenhum outro motivo, mas o motivo maior é de servir ao Senhor, é de deitar a nossa vida como instrumento, para que nós possamos, irmãos, ao final da nossa existência, a gente olhar para trás e dizer: Senhor, eu fui, assim como Abraão, eu fui um instrumento nas tuas mãos. Deus não vai pedir conta de muitas coisas. Lá no céu, irmãos, não vai fazer diferença se eu comprei, eu já disse aqui para a igreja reduzir, mas eu vou dizer aqui que estamos em um culto conjunto. No céu não vai fazer diferença se eu comprei a minha roupa na Hugo Boss ou se eu comprei no Beco da Poeira. No céu não vai fazer diferença se eu usei o relógio Michael Kors, eu não sei nem dizer o nome direito, ou se eu comprei, usei o Mondane. Porque tudo passa. Não vai fazer diferença se eu andei no Porsche Cayenne ou se eu andei... Qual é o carro mais barato hoje que está sendo produzido? Hã? Chevrolet. O que é? O quê? O que é o nome do carro? Pois é, não vai fazer diferença se eu andei no QQ ou se eu andei no Porsche Cayenne. O que vai fazer diferença, irmãos, é o que a minha vida contribuiu na vida dos outros, no reino de Deus, em ser bênção, em ser canal para as outras pessoas. Que você possa entender isso. Claro,
que quem aqui não gosta de conforto? Todos nós gostamos, o nosso corpo gosta. Entre comer uma picanha e um ovo frito, eu prefiro uma picanha, óbvio. Também, né, pastor? Também. Entre comer um prato de camarão ou um bife do Oião, eu prefiro o camarão. Mas se eu não tiver a condição de comer o camarão, eu vou comer o bife do Oião com gratidão. Amém. Sabendo que essas coisas são transitórias, são passageiras. Paulo diz que um dia esse nosso tabernáculo terreno, eu posso ter usado o perfume Coco Chanel, número 5. Ou eu posso ter usado seiva de alfazema, rastro, patchouli, contorré. Não importa se o meu sabonete foi Febo ou se foi Palmolive. Entende? Nós precisamos entender isso, porque tudo isso é casca. Nós viemos nu, não voltaremos nu porque alguém vai botar uma roupa em nós. Mas não levamos, não tem carro forte seguindo o cortejo. Deus quer que eu e vocês sejamos bênçãos, sejamos instrumentos. E o cenário que nós estamos vivendo, mesmo em meio às incertezas, inseguranças, Deus não mudou. Os princípios de Deus não ficaram em suspenso. Tudo está em suspenso, pastor. O comércio está em suspenso, as aulas estão em suspenso, o reino de Deus está em suspenso. Não. O reino de Deus continua, porque o reino de Deus é atemporal. Que nessa manhã você possa entender isso e se dispor a dizer: Senhor, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, eu não sei o que o futuro me aguarda, esse mundo de incertezas. Abraão saiu sem garantias, sem nada, mas só pela fé. Que você possa apresentar ao Senhor nessa manhã aquilo que de mais precioso você pode ter na sua vida, que é a sua fé, para que o Senhor possa usar a sua vida como instrumento útil de bênção em suas mãos. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.